Você já se sentiu completamente perdido, sem direção, como se estivesse à deriva em um mar de incertezas? Momentos de desespero podem fazer até as coisas mais simples parecerem impossíveis. O peso de decisões não tomadas, sonhos desfeitos e caminhos que parecem não levar a lugar algum podem nos empurrar para o fundo. E quando isso acontece, é normal se perguntar: como posso continuar? Existe alguma saída? Neste vídeo, vamos falar sobre algo que pode transformar esse cenário. Quando você sente que não aguenta mais, que está sem forças e sem esperança, há uma fonte de poder e direção à sua disposição: a força divina. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar como a fé em Deus pode ser o ponto de virada em sua vida, especialmente nos momentos mais difíceis, com exemplos que vão desde histórias bíblicas até situações do mundo moderno. Você vai ver como muitas pessoas, como você, encontraram em Deus a força que precisavam para superar até os desafios mais devastadores. Este é um espaço para refletir, renovar sua esperança e, acima de tudo, descobrir que existe uma saída e que ela está mais próxima do que você imagina. Fique comigo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enfrenta os desafios da sua vida. O desespero é uma realidade que muitos enfrentam em algum momento da vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em questões pessoais. O desemprego, a falta de dinheiro, contas e mais contas, dívidas impagáveis deixam uma sensação de estar perdido, sem rumo ou propósito. É comum, especialmente para jovens adultos que estão em fases de transição, saindo da faculdade, mudando de carreira ou lidando com expectativas não alcançadas. Esse sentimento pode ser avassalador. Quantas vezes você já se perguntou: estou no caminho certo? Será que as escolhas que fiz são as corretas? Essas dúvidas, quando se acumulam, podem gerar um sentimento de paralisia. O mundo ao nosso redor parece girar rápido demais, enquanto nós ficamos parados, sem saber como avançar. A pressão para alcançar sucesso, ter uma vida equilibrada e cumprir as expectativas da sociedade pode ser sufocante. Essa falta de propósito pode gerar uma espiral de negatividade. Você começa a duvidar de si mesmo, das suas habilidades e do seu valor. A ansiedade toma conta e, sem perceber, você se vê preso em uma rotina que parece não ter saída. E pior, a cada tentativa de reerguer-se, o peso do fracasso se torna mais pesado. Muitas pessoas chegam a esse ponto de saturação, sentindo-se impotentes, como se não houvesse solução. E é aqui que o desespero se instala. A sensação de estar perdido é mais do que uma mera confusão momentânea. É como se uma névoa tomasse conta da mente, obscurecendo qualquer visão clara do futuro. Quando isso acontece, a pessoa começa a acreditar que não há como sair dessa situação, que a vida será para sempre assim, sem propósito, sem direção. Mas a verdade é que essa sensação, por mais devastadora que seja, não é o fim. Na verdade, é apenas um ponto de transição. E é exatamente nesse momento, quando tudo parece perdido, que a força divina pode surgir de maneira poderosa. Quando entendemos o problema, o desespero, o sentimento de estar sem rumo, podemos começar a trabalhar na solução. Em momentos de desespero, a Bíblia oferece uma série de histórias poderosas que mostram como Deus pode intervir e transformar situações aparentemente sem saída. Esses relatos, além de inspiradores, trazem lições valiosas que ainda ressoam em nossas vidas modernas. Um dos exemplos mais marcantes é o de Jó. Conhecido por sua paciência, Jó enfrentou uma sequência de tragédias que teriam levado qualquer um ao limite do desespero. Ele perdeu seus filhos, suas posses e até sua saúde. Em um momento de total desamparo, Jó questionou o motivo de tanto sofrimento, chegando a desejar que nunca tivesse nascido.
No entanto, mesmo em meio a todo esse caos, ele manteve sua fé em Deus. E foi justamente essa fé que o sustentou até o fim. A história de Jó nos ensina que, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus está presente e a superação vem no tempo certo. Outro exemplo é o de Moisés. Antes de se tornar o líder que guiou o povo de Israel para fora do Egito, Moisés enfrentou sua própria crise de identidade e propósito. Criado como príncipe egípcio, ele fugiu para o deserto após cometer um erro grave. Durante anos, Moisés viveu afastado, sentindo-se indigno e sem rumo. Porém, Deus o chamou através da sarça ardente, mostrando que, mesmo em momentos de exílio ou confusão, há um plano maior em ação. Moisés, que pensava ter perdido seu propósito, foi escolhido para uma das missões mais importantes da história bíblica. Davi, antes de se tornar o grande rei de Israel, também viveu momentos de extremo desespero. Perseguido por Saul, ele passou anos fugindo, escondendo-se em cavernas e vivendo como um foragido. Durante esse tempo, Davi escreveu muitos dos salmos que hoje nos servem de conforto. Ele expressou sua angústia e desespero, mas, ao mesmo tempo, reafirmou sua confiança em Deus. A história de Davi nos lembra que, mesmo em meio à perseguição e ao medo, a fé pode nos guiar a um futuro de vitória. Esses exemplos bíblicos não são apenas histórias distantes. Eles mostram que o desespero é uma experiência humana comum e que, em momentos de grande dificuldade, Deus oferece direção e força. Jó, Moisés e Davi enfrentaram situações que pareciam impossíveis, mas ao confiar em Deus, eles não apenas sobreviveram, eles emergiram mais fortes e transformados. Essas histórias ecoam uma mensagem clara: o desespero não é o fim. Quando nos sentimos perdidos, como muitos personagens bíblicos se sentiram, é nesse momento que podemos experimentar a maior transformação. Deus pode transformar o desespero em esperança, assim como Ele fez com eles. E essa promessa ainda é verdadeira hoje. Os exemplos bíblicos de superação no desespero não são apenas relatos históricos ou lições espirituais distantes. Eles oferecem orientações práticas que podemos aplicar em nossas vidas diárias. A sensação de estar sem rumo, de não enxergar uma saída, ainda aflige muitas pessoas nos dias de hoje, assim como aconteceu com Jó, Moisés e Davi. Mas assim como eles encontraram força em Deus para superar seus desafios, nós também podemos. Muitos de nós enfrentamos momentos em que sentimos que tudo está perdido. Talvez você esteja lutando para encontrar um propósito em sua vida profissional, questionando suas decisões de carreira. Ou talvez seja uma questão de relacionamentos, amizades ou amores que desmoronam, deixando um vazio insuportável. Nessas horas, é fácil cair no desespero, sentir-se impotente e sem direção. É nesse ponto que os exemplos bíblicos entram em cena, mostrando que mesmo quando tudo parece sem solução, há sempre um caminho através da fé. Na vida moderna, enfrentamos o estresse de tentar equilibrar tudo ao mesmo tempo: trabalho, família, expectativas sociais e sonhos pessoais. As pressões parecem vir de todos os lados, e a falta de tempo para refletir pode nos levar a acreditar que estamos sozinhos nessa jornada. Mas os exemplos de Jó, Moisés e Davi nos ensinam que, ao confiar em Deus, não estamos lutando sozinhos. Eles se voltaram para Deus em seus momentos mais sombrios, e essa confiança transformou suas realidades. Na prática, isso significa que, ao enfrentarmos momentos de desespero, podemos seguir o mesmo caminho, buscar orientação divina, tirar um momento para refletir, orar e entregar nossas angústias a Deus é um passo crucial. Não significa que os problemas desaparecerão magicamente, mas essa entrega alivia o peso do fardo e abre espaço para uma nova perspectiva. Além disso, aplicar esses exemplos significa reconhecer que o desespero é temporário.
A história de Jó nos mostra que, mesmo quando perdemos tudo, há uma restauração possível. Moisés nos ensina que, mesmo quando sentimos que não estamos à altura da missão, Deus nos capacita. Davi, em meio à perseguição, encontrou na fé a força para continuar, e essa mesma força está disponível para nós. A aplicação desses exemplos bíblicos à vida moderna nos ensina que confiar em Deus é um processo contínuo. Mesmo em nossos momentos mais difíceis, precisamos acreditar que há um propósito maior. Ao abraçar essa verdade, conseguimos transformar nossos momentos de maior dor em jornadas de crescimento e superação. Quando o desespero toma conta de nossas vidas, é comum que nos sintamos isolados, confusos e sem esperança. Nesses momentos, buscar a Deus pode parecer difícil, mas é exatamente aí que encontramos a força e a direção que tanto precisamos. A fé nos conecta a algo maior, nos dá perspectiva e nos lembra que não estamos sozinhos. Buscar a Deus em meio ao desespero nos permite reencontrar o equilíbrio. Muitas vezes, somos consumidos pelos problemas à nossa volta, sejam eles financeiros, emocionais ou espirituais. Nossos próprios esforços parecem insuficientes e a sensação de impotência cresce. No entanto, ao nos voltarmos para Deus, começamos a enxergar além das circunstâncias imediatas e a confiar que há um plano maior em ação. A Bíblia nos convida repetidamente a clamar a Deus em momentos de angústia. O Salmo 34:17 nos lembra: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Isso nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, há esperança. Deus ouve o nosso clamor e nos guia para fora das trevas. Esse processo de busca é também um ato de rendição. Reconhecemos que não temos todas as respostas, mas confiamos em quem tem. Além disso, a busca por Deus nos ajuda a redirecionar nossa energia e foco. Em vez de nos perdermos nas preocupações e nos problemas, encontramos um caminho para a paz interior. A oração, a leitura da palavra e a comunhão com outros que compartilham da fé podem ser âncoras em momentos turbulentos. São práticas que nos conectam com a presença divina e nos dão a força para continuar, mesmo quando parece impossível. Buscar a Deus não elimina instantaneamente o desespero, mas transforma nossa maneira de lidar com ele. À medida que aprofundamos nossa fé, aprendemos a confiar no tempo e nos planos de Deus. Ele nos oferece não só consolo, mas também uma nova direção, uma que nos leva da escuridão à luz, do desespero à esperança. Diante do desespero, fortalecer a fé por meio de práticas espirituais é essencial para superar os momentos mais difíceis. Essas práticas nos ajudam a criar um espaço para a conexão com Deus, permitindo que nos abramos para sua orientação e consolo. Aqui estão algumas das mais poderosas formas de fortalecer sua fé e enfrentar os desafios com mais serenidade e confiança. A oração é uma das práticas mais diretas e transformadoras. Orar não apenas nos aproxima de Deus, mas também alivia o peso do desespero, pois externalizamos nossas angústias. A oração pode ser um diálogo silencioso, uma conversa íntima com Deus, onde derramamos nossos medos e incertezas. A prática da oração diária, seja em momentos de alegria ou tristeza, cria um vínculo de confiança. Ela nos lembra que Deus está presente em todos os momentos, pronto para ouvir. A leitura das Escrituras é outra forma eficaz de encontrar força espiritual. Passagens bíblicas oferecem orientação, conforto e inspiração. Quando nos sentimos perdidos ou sobrecarregados, voltar à palavra de Deus nos ajuda a lembrar que Ele tem um plano para nós, mesmo que ainda não o entendamos completamente. Ler as histórias de fé e superação nas Escrituras fortalece a confiança de que, assim como Deus foi fiel a seus servos no passado, Ele será fiel a nós. A prática do jejum,
embora menos comum em muitos contextos modernos, também pode ser uma ferramenta poderosa. O jejum espiritual não é apenas sobre a abstenção de comida, mas sim sobre um tempo dedicado à oração e à reflexão. Ele nos ajuda a focar mais profundamente em Deus, nos despojando das distrações terrenas para que possamos ouvir sua voz com mais clareza. A comunidade de fé desempenha um papel importante em nossa jornada espiritual. Rodear-se de pessoas que compartilham da mesma fé nos dá suporte emocional e espiritual. Compartilhar experiências, orar em conjunto e receber conselhos de outros que já passaram por situações semelhantes pode ser extremamente encorajador. Estar em comunhão nos fortalece e nos lembra que não estamos sozinhos em nossa caminhada. Essas práticas espirituais, quando incorporadas à rotina, criam uma base sólida de fé que nos sustenta durante os momentos de desespero. Elas nos conectam com Deus de maneira profunda, ajudando-nos a encontrar paz e clareza em meio ao caos. As histórias de superação são uma poderosa forma de lembrar que, mesmo em meio ao desespero, há sempre uma chance de renascimento e renovação. A Bíblia está repleta de relatos inspiradores de homens e mulheres que enfrentaram grandes desafios, mas que encontraram forças em Deus para superá-los. Essas histórias bíblicas, somadas a exemplos contemporâneos, mostram que a jornada da fé não está limitada ao passado. Ela se estende até os dias de hoje. Um dos exemplos mais marcantes na Bíblia é a história de Jó. Ele enfrentou uma série de tragédias devastadoras, perdeu sua família, sua saúde e suas posses. E, no entanto, mesmo em meio a toda essa dor, ele não desistiu de sua fé em Deus. Jó é um símbolo da perseverança em meio ao sofrimento. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele continuou a confiar que Deus tinha um propósito maior. E no final, sua fé foi recompensada e ele recebeu em dobro tudo o que havia perdido. A história de Jó é um lembrete poderoso de que, mesmo no auge do desespero, Deus está presente, trabalhando em algo muito maior do que podemos ver. Outro exemplo significativo é o de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos e posteriormente preso injustamente no Egito. Durante anos, José sofreu, mas nunca perdeu a fé em Deus. Ele continuou a confiar, mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio. Eventualmente, José foi elevado a uma posição de poder, tornando-se governador do Egito, e foi capaz de salvar sua família e muitos outros da fome. Sua história ensina que, às vezes, as situações mais desesperadoras podem ser preparações para algo muito maior. No Novo Testamento, a vida de Paulo também é um exemplo de superação. Antes um perseguidor dos cristãos, ele se converteu após uma experiência profunda com Jesus e passou a ser um dos maiores defensores do Evangelho. Paulo enfrentou prisões, naufrágios, perseguições e inúmeras dificuldades em sua missão, mas nunca deixou de acreditar na missão que Deus lhe havia dado. Ele escreveu em 2 Coríntios 4, 8, 9: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A vida de Paulo é uma prova de que, mesmo nos momentos de maior adversidade, é possível encontrar a força para seguir em frente. Esses exemplos bíblicos são atemporais, mas há também histórias contemporâneas de superação que nos inspiram a continuar lutando. Pense em pessoas que passaram por grandes dificuldades, como a perda de um ente querido, uma doença grave ou problemas financeiros. E mesmo assim, encontraram em Deus a força necessária para seguir adiante. Um exemplo é o da ativista Corrie ten Boom, que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
Corrie usou sua fé em Deus para encontrar forças em meio à tragédia e, após a guerra, dedicou sua vida a espalhar a mensagem de perdão e amor. Além disso, há muitas histórias de indivíduos comuns que, em meio a crises pessoais, se voltaram para Deus e encontraram a direção que precisavam. Pessoas que perderam tudo em desastres naturais, que enfrentaram diagnósticos médicos terríveis ou que lidaram com relacionamentos destruídos, mas que, através da fé, conseguiram reconstruir suas vidas. Esses relatos contemporâneos mostram que a força divina não é algo distante ou teórico. É uma realidade que pode ser experimentada no dia a dia, especialmente nos momentos de maior dor. Essas histórias, tanto antigas quanto modernas, nos lembram que a superação é possível quando nos apoiamos em Deus. Elas nos mostram que não importa quão sombria seja a situação, sempre há esperança quando confiamos em um poder maior. Ao olhar para esses exemplos, somos encorajados a continuar, sabendo que, assim como Deus foi fiel no passado, Ele também será fiel conosco hoje. Diante dos momentos mais difíceis, é essencial adotar práticas que fortaleçam nossa fé e nos mantenham firmes em Deus. Essas práticas não só ajudam a lidar com o desespero imediato, mas também constroem uma base sólida para enfrentar futuros desafios com mais confiança e serenidade. Uma das práticas mais importantes é a oração diária. Orar não apenas abre um canal direto de comunicação com Deus, mas também nos permite descarregar nossas ansiedades e frustrações, entregando-as nas mãos dele. Ao criar o hábito de orar todos os dias, especialmente em momentos de crise, começamos a sentir a paz que vem da confiança em um poder maior. Podemos orar pedindo forças, sabedoria ou simplesmente desabafar com Deus. O importante é manter essa conexão viva. Outro hábito fundamental é a meditação nas Escrituras. A Bíblia é um reservatório de sabedoria, consolo e direção. Nos momentos de crise, ler e refletir sobre versículos que falam sobre a fidelidade e o amor de Deus pode trazer conforto imediato. Por exemplo, passagens como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Nos lembram de que Deus está sempre presente. A prática de ler a Bíblia diariamente, mesmo que por alguns minutos, ajuda a renovar nossa mente e a encontrar a força necessária para enfrentar o desespero. A gratidão também é uma prática poderosa. Mesmo em meio à dor, encontrar algo pelo qual ser grato pode mudar nossa perspectiva. A gratidão nos faz lembrar que, apesar das dificuldades, ainda há bênçãos em nossas vidas. Manter um diário de gratidão, onde se anotam coisas pelas quais somos gratos todos os dias, é uma forma simples, mas eficaz, de alimentar a esperança e o otimismo. Por fim, a comunhão com outros cristãos é essencial. Conversar e orar com amigos, familiares ou membros da igreja nos ajuda a sentir que não estamos sozinhos em nossa luta. O apoio emocional e espiritual de outras pessoas fortalece nossa fé, e suas histórias de superação nos inspiram a continuar firmes. Ao adotar essas práticas diárias, fortalecemos nossa fé. Tornamo-nos mais resilientes e capazes de enfrentar qualquer crise que a vida nos apresentar. Compartilhar sua jornada de fé, especialmente em momentos de desespero, pode ter um impacto profundo, tanto em sua própria vida quanto na vida de outras pessoas. Quando abrimos o coração e falamos sobre nossas dificuldades e como encontramos força em Deus, não apenas testemunhamos o poder divino, mas também inspiramos outros a buscar essa mesma força em suas próprias vidas. Ao compartilhar sua história, você pode ajudar a curar feridas. Muitas vezes, ao ouvir sobre alguém que passou por situações semelhantes e encontrou paz em Deus, outras pessoas que estão sofrendo sentem-se encorajadas.
Elas percebem que não estão sozinhas em sua luta e que, assim como você encontrou uma saída, elas também podem encontrar. Essa troca de experiências cria uma comunidade de apoio, onde todos podem se fortalecer mutuamente. Além disso, quando você compartilha sua fé e suas experiências, você fortalece a si mesmo. Falar sobre os desafios que você superou e lembrar como Deus o ajudou em momentos críticos reaviva sua própria esperança e confiança nele. É uma maneira de reforçar que, independentemente das dificuldades que venham a surgir, Deus está sempre presente, pronto para guiar e sustentar. No fim de cada batalha, após o desespero, a dor e os momentos de incerteza, Deus nos oferece algo inestimável: paz e esperança. Encontrar essa paz, que excede todo o entendimento, é o ponto final da jornada de quem decide se entregar à presença divina, confiando que há um propósito maior por trás de cada desafio. A paz de Deus não depende das circunstâncias externas. Ela é uma paz interna, que vem da certeza de que Deus está no controle, independentemente da tempestade ao nosso redor. Essa paz é mencionada em Filipenses 4:7, onde o apóstolo Paulo fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento e como ela guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa é a paz que, mesmo em meio ao caos, nos permite respirar fundo, confiar e continuar. Além da paz, Deus nos dá a esperança de dias melhores. Quando nossa fé está ancorada nele, sabemos que os momentos difíceis não são o fim da história. Eles fazem parte de um plano maior, um caminho que, eventualmente, nos levará a lugares de renovação, restauração e alegria. Essa esperança é como uma âncora para a alma, mantendo-nos firmes mesmo quando os ventos são contrários. Muitos de nós, em momentos de desespero, lutamos para ver a luz no fim do túnel. Mas ao confiar em Deus, a esperança surge como um farol no horizonte, nos guiando para um futuro melhor. A Bíblia está repleta de promessas que nos lembram que, com Deus, sempre há esperança. Jeremias 29:11 nos assegura que Deus tem planos de prosperidade e não de calamidade, para nos dar um futuro e uma esperança. Assim, ao finalizar essa jornada, lembre-se de que, em Deus, a paz e a esperança nunca faltam. Elas são presentes que Ele oferece generosamente àqueles que confiam nele. Chegamos ao fim desta reflexão, mas a jornada de encontrar força em Deus nos momentos de desespero continua. Cada passo que você deu até aqui, buscando apoio, paz e esperança na fé, é parte de um processo de transformação que não termina agora. Assim como Deus esteve presente em cada história bíblica que abordamos, Ele também está presente em sua vida, esperando para ser sua rocha, sua fortaleza em meio às tempestades. A mensagem central é simples: você não está sozinho. Nos momentos mais difíceis, quando parece que tudo está fora de controle, Deus está ali, segurando sua mão e guiando você por caminhos que talvez ainda não entenda. A vida é cheia de altos e baixos, mas ao se entregar à fé, você descobre que há uma força maior te sustentando, te trazendo paz e renovando sua esperança. Lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade de se aproximar mais de Deus e permitir que Ele transforme seu coração e sua vida. A jornada continua, e com fé você encontrará forças para enfrentar o que vier. Que Deus seja sua luz e sua direção, sempre.